Olá, leitoras! É muito bom ter vocês aqui. Sejam todas bem-vindas à primeira aula do Clube de Leitura Cultivando Sabedoria. Eu começo dizendo que, infelizmente, existem muitas mulheres cristãs que estão deixando morrer sua fé, pouco a pouco, dia após dia. Elas oram, elas creem, elas sentem, mas será que elas pensam? A boa notícia é que você que aqui está já não faz mais parte desse grupo de mulheres, porque você decidiu cultivar o hábito da leitura na sua vida. E eu quero começar mostrando a vocês a importância que esse hábito tem na vida da mulher cristã e o impacto positivo que esse hábito causa na sua fé. Deus, ele não deseja apenas o nosso coração rendido, mas ele deseja a nossa mente desperta. Ser uma mulher cristã não é viver pela superfície das emoções, é mergulhar. Deus nos criou de forma profunda, nos dando corpo, alma e espírito. E quando uma dessas dimensões é esquecida, toda a nossa fé perde raízes. Cuidamos do nosso corpo, alimentamos o nosso espírito, mas e a alma? Uma alma negligenciada se torna frágil, é facilmente levada, facilmente confundida. A leitura da palavra associada a bons livros fortalece a nossa alma. A alma que sente, a alma que pensa, a alma que interpreta o mundo. O ato de ler é silencioso, mas profundamente transformador. Ler é parar o ruído do mundo e permitir que a verdade encontre espaço dentro de você. Enquanto tudo à nossa volta grita por atenção, a leitura sussurra profundidade. Ela treina os nossos olhos, mas principalmente a nossa alma. O ato de ler treina nossa mente para permanecer, para refletir, para discernir. Isso não é só intelectual, é espiritual. Existe um chamado que muitos têm ignorado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento. Deus se importa com a forma como você pensa. Estudar a palavra, ler bons livros, buscar conhecimento, não é vaidade intelectual, é adoração. É como dizer, Senhor, eu quero te adorar também com o meu intelecto. Deus nos dotou de capacidade intelectual e essa capacidade precisa ser usada para a glória dele. Uma mulher que lê não vive de ventos. Ela não oscila em qualquer opinião, não se perde em qualquer voz, mas ela é como árvore, raízes profundas, folhas firmes, vida constante. Até me lembrei do Salmo 1, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto na estação própria. Ela não apenas sente Deus, ela conhece Deus. E conhecer a Deus muda tudo. Vamos começar então a falar da nossa leitura do momento, que é a leitura do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, de Joanna Weaver. Esse livro abençoador que eu li em 2023, estou relendo com vocês agora, em 2026. E confesso que tem sido uma delícia ler esse livro com vocês, fazer essa leitura em grupo, e eu tenho percebido que vocês também têm sido edificadas e abençoadas com essa leitura, e eu fico feliz, porque eu vejo a mão de Deus movendo todas as coisas. Bom, eu não quero me ater aqui à explicação de capítulo a capítulo com vocês, mas sim eu venho falar do assunto geral do livro, que é o equilíbrio entre a vida espiritual e as demandas do dia a dia. Então a Joana chama a vida espiritual de adoração e as demandas do dia a dia de serviço.
Então é o equilíbrio entre adoração e serviço. O serviço é importante? Sim, muito importante. Mas a intimidade da sala de estar vem primeiro. Se me pedirem uma indicação de algum livro para mulheres cristãs, certamente esse seria o primeiro da lista que eu indicaria. Porque fala de duas mulheres, duas irmãs diferentes, mas que se completam. E ao ler o livro, nós percebemos que todas somos Marta e Maria. Todas nós nos identificamos com essas duas irmãs. É um livro prático, fácil de ler, que nos confronta em vários momentos, mas que ao mesmo tempo fortalece e renova a nossa fé. E o que eu acho interessante nessa leitura, apesar de ser uma história tão conhecida por todas nós, a Joana consegue nos fazer entrar na cena e sentir o que Marta sentiu, sentir de alguma forma o que Maria sentiu. E eu gosto muito de autores que conseguem nos transportar assim. Bom, aqui nós vemos a história de duas mulheres tão conhecidas por todas nós. Essas mulheres viveram há mais de 2000 anos atrás, mas que são tão parecidas conosco, que vivemos aqui em pleno século XXI. E nós vemos que muitos dilemas enfrentados lá no passado, nós ainda enfrentamos na atualidade. E o lindo dessa história é ver a transformação que essas mulheres tiveram. E é isso que acontece na nossa vida. Todas nós, quando temos um encontro genuíno com Cristo, passamos por essa transformação. Nós vemos Marta, aquela mulher ativa, pragmática, uma excelente dona de casa, produtiva, organizada, habilidosa, hospitaleira, extremamente dedicada aos serviços domésticos, mas por vezes nós a vemos ansiosa, preocupada. Por outro lado, nós vemos Maria, a doce Maria. Maria é aquela contemplativa, é aquela que se deleita no ensino, é aquela que para ouvir, é aquela que tem prazer em aprender os ensinamentos do Mestre. Mas nós vemos que servir somente não basta. E também aprendemos ao longo da leitura que somente ouvir, aprender e se deleitar no estudo e ficar contemplando também não basta. Então, essas duas mulheres, elas passam pela transformação. E nós entendemos que o serviço é necessário, muito necessário, mas que a adoração, que o sentar aos pés do Mestre para ouvir dele, para aprender dele, vem primeiro. Como a autora diz, a intimidade na sala de estar vem primeiro. Duas irmãs com características tão distintas, mas que se completam. Pontos importantes da leitura, principalmente nesses 6 primeiros capítulos que foram abordados pela Joana, a agitação causa distração. E essa frase ficou assim perpetuando na minha mente. Porque o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, nos chama para a distração o tempo todo. Nós temos muitas coisas que nos levam
a distração. E aí entra aqueles 3Ds que a autora fala: distração, desânimo e dúvida. São as 3 estratégias que Satanás usa para nos atacar. E por isso nós precisamos estar vigilantes. Por isso nós precisamos estar aos pés do Mestre, para que nós não venhamos andar distraídas, para que o desânimo não nos tome e para que a dúvida não permeie a nossa mente. E ela dá também uma estratégia para nós confessarmos toda a ansiedade, toda a nossa preocupação, nós confessarmos ao Senhor em oração, porque isso vai trazer o descanso que a nossa alma precisa. Então, todas as vezes que nós nos vermos sobrecarregadas, todas as vezes que nós nos vermos ansiosas, nós devemos correr para a sala de estar e ficar ali, ouvindo o nosso Mestre, ficar ali, na intimidade com o Senhor. E isso faz com que a nossa alma se aquiete, isso traz o alívio que a nossa alma precisa. E outra coisa também que ela nos ensina aqui é usar a palavra. Nesses momentos difíceis, quando nós não vemos saída, nós declararmos em alta voz a palavra de Deus. E eu me lembrei daquele filme Quarto de Guerra, acredito que todas vocês tenham assistido. Ela aprende a orar, a interceder, ela está passando por uma dificuldade conjugal lá no filme, e ela aprende então a interceder pelo seu marido e ao mesmo tempo ao seu marido, pela sua família, pela sua casa, e ao mesmo tempo declarar a palavra, porque há poder na palavra de Deus. E quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós levamos tudo a Deus em oração e declaramos a palavra do Senhor, coisas grandiosas acontecem, milagres acontecem, porque há poder na palavra. E é assim que devemos viver, praticando a palavra, declarando a palavra e buscando a Deus e levando tudo a Ele, rendendo tudo a Ele em oração. Porque quando nós assim fazemos, nós vemos a mão de Deus agindo, nós verdadeiramente conseguimos descansar no Senhor. E uma das coisas primordiais para que venhamos descansar em Deus é o conhecimento de quem Ele é. E uma evidência de que nós ainda não temos a noção de quem Deus verdadeiramente é quando nós estamos assim como Marta estava lá no início, sobrecarregada, ansiosa, agitada. Porque quando nós estamos vivendo assim, nessa correria desenfreada, estamos vivendo loucamente. Isso é uma evidência de que nós ainda não entendemos quem Deus realmente é. Nós ainda não o conhecemos. Porque quando nós conhecemos o Senhor, nós conseguimos então descansar. Porque nós sabemos que o controle não está nas nossas mãos, mas o controle está nas mãos dele. É Ele quem governa tudo, é Ele quem controla tudo. E o nosso trabalho é o quê? É apenas descansar em Deus. Em Isaías tem uma passagem que diz: desde a antiguidade, ainda não se viu, e nem jamais se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu me emociono porque esse é o nosso Deus, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E essa leitura nos ensina a descansar no Senhor, nos ensina a esperar em Deus. Ela conta aqui a experiência que ela teve lá quando o vidro do carro dela não quis subir, vocês lembram? Lá no início do livro. O segredo era confiar e descansar em Deus. E nós precisamos confiar e descansar em Deus.
porque é dele o trabalho, o nosso trabalho é apenas descansar nele. É ele quem controla tudo, queridas. Confie no Senhor. Esse livro, então, está nos convidando à intimidade, ele está nos convidando a ir para a sala de estar, nos deleitar na presença do Senhor, assim como Maria, a confiar, a descansar nele. Mas para que confiemos e descansemos, nós precisamos conhecê-lo. E como que a gente conhece? Estando na sala de estar todos os dias, escolhendo estar na sala de estar com o Mestre. Porque essa é a boa parte, que não nos será tirada. Quando Marta entendeu isso, tudo na vida dela mudou. Mas e Maria? Basta ficar só na sala de estar? Não, você vai para a sala de estar e lá você vai ser habilitada para sair e fazer o que o Mestre te mandar a fazer. Um exemplo disso é a minha própria vida. Eu estou aqui falando a vocês porque o Mestre me habilitou a isso. Eu me identifico mais com Maria do que com Marta, porque eu sou essa pessoa contemplativa, que ama o ensino, que ama aprender, que gosta de estudar. Mas o Espírito Santo começou a me mostrar que não basta isso. Que todo esse conhecimento, que tudo isso que eu tenho aprendido ao longo dos anos é para ser compartilhado. E por muito tempo o medo me paralisou. Mas o encontro com Jesus mudou tudo. E eu estou aqui falando com vocês e vivendo um sonho que o Senhor plantou no meu coração. Há 3 anos atrás, lá em 2023, quando eu lia esse livro pela primeira vez. E eu quero confessar a vocês aqui. Quando eu fiz essa leitura pela primeira vez, eu senti um desejo muito grande de montar um clube do livro. Mas acontece que eu não tinha coragem. E eu achava que era coisa da minha cabeça. Mas os anos passaram e o que aconteceu? Não era da minha cabeça. Porque Deus me trouxe vocês para ler esse livro comigo. E eu vi que era o Senhor plantando esse desejo no meu coração. E esse clube nasceu. Não quando eu quis. Não do meu jeito. Não no meu tempo. Mas no tempo dele, do jeito dele. Com as pessoas que ele preparou para que estivessem aqui. Então, queridas, esse livro é uma prova do amor de Deus para com cada uma de nós. Esse livro nos mostra o quanto ele nos ama e o quanto ele nos aceita como somos, como Martas, como Marias. Mas o mais lindo é que ele nunca nos deixa da mesma maneira que estamos. Ele sempre nos melhora. Ele sempre nos aperfeiçoa. Ele começou uma boa obra na minha e na sua vida. E ele é fiel para completar a obra que ele começou. Então eu espero que vocês tenham sido abençoadas com essa aula como eu fui, porque para mim é um tempo precioso esse que estamos vivendo. E eu vejo Deus despertando vocês, mulheres, para um novo tempo, para um tempo de crescimento. Obrigada por assistirem e podem comentar lá no grupo o que vocês quiserem comentar acerca da nossa leitura, acerca dessa breve aula. Um beijo.